Nessa videoaula faremos a correção da atividade da aula anterior, que abordava os conceitos de poliedros, relação de Euler e soma dos ângulos das faces de um poliedro. A primeira questão, observe a representação de alguns sólidos. Aí nós temos 4 sólidos, nomeados por A, B, C, D. O item A, quantos desses sólidos podem ser classificados como poliedros? Nós sabemos que para ser poliedros tem que ter faces planas e uma série de condições que nós estudamos no início desse conteúdo. O que a gente pode perceber de imediato? Esse sólido A ele é um corpo redondo, ele é um cone, então ele não pode ser um poliedro. Dessa forma, quem sobra para ser poliedro são os sólidos B, C e D. No caso, o sólido B ele é um paralelogramo, o sólido C é uma pirâmide de base quadrangular e o sólido D é um cubo ou hexaedro, um sólido platônico que a gente até estudou. O item B, determina a quantidade de vértices, faces e arestas de cada poliedro. Lembrando que vértice, face e aresta só faz sentido a gente falar em poliedro. Vamos lá, 1 a 1. O poliedro B, que é o paralelogramo, se nós contarmos, ele tem 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. Já o poliedro C, contando também, ele tem 5 vértices, 5 faces e 8 arestas. E por fim, o poliedro D, ele vai possuir 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. A segunda questão, classifique cada poliedro abaixo em convexo ou não convexo. Lembrando que o não convexo você pode chamar também de côncavo. Vamos lá então. Esse primeiro poliedro, a gente pode perceber que ele é um poliedro convexo. Por quê? Porque ele não possui cavidade. Como ele não possui cavidade, qualquer reta que você traçar de modo a cruzar esse poliedro vai cortá-lo em apenas 2 pontos. O item B, nós temos um poliedro e aí você percebe que ele tem 2 cavidades, 2 cavidades aí na face oposta. Desse modo, então, se eu passar uma reta por esse poliedro, há retas que vão cortá-lo, por exemplo, em 3 ou 4 pontos. Na verdade, em 4 pontos. Desse modo, então, nós temos que esse poliedro é não convexo, ou seja, ele é côncavo. O item C, nós temos também um poliedro que tem uma cavidade na parte superior. Essa cavidade faz com que uma reta que corte o poliedro, corte-o em mais de 2 pontos. Com isso, então, nós temos um poliedro não convexo no item C. Já no item D, trata-se de um poliedro convexo porque ele não possui cavidade alguma, então qualquer reta que você traçar por esse poliedro irá cortá-lo em apenas 2 pontos. A terceira questão, determine a quantidade de faces de um poliedro convexo, sabendo que ele possui 14 arestas e que a quantidade de vértices é igual à quantidade de faces. Vamos lá então. Nós temos aí que a quantidade de arestas é 14, além disso nós sabemos que a quantidade de vértices é igual à quantidade de faces. E eu quero saber quantas faces ele possui. Eu pego a relação de Euler, vértice mais face igual a aresta mais 2. No lugar dos vértices eu coloco F, porque os vértices são iguais às faces. Então vai ficar F mais F é igual, as arestas são 14 mais 2. F mais F dá 2F igual 14 mais 2 dá 16. Se 2F é igual a 16, então as faces são 16 dividido para 2, que dá 8. Portanto, então, nós temos aí um poliedro com 8 faces na terceira questão. A questão 4. Um poliedro convexo possui 8 faces e a quantidade de arestas é igual ao dobro da quantidade de vértices. Qual a quantidade de vértices e arestas desse poliedro? Gente, é do mesmo jeito da anterior. Nós temos que a quantidade de faces é 8, e como a quantidade de arestas é o dobro da quantidade de vértices, então eu posso escrever que A é igual a 2V. Aplica a relação de Euler, vértice mais face igual a aresta mais 2, e vamos lá ver o que acontece. No lugar dos vértices eu vou repetir, No lugar das faces eu coloco 8, é igual. No lugar das arestas eu coloco 2V, porque as arestas são o dobro dos vértices, mais 2. Vamos fazer letra de um lado, número do outro. Então, V menos 2V é igual a 2 menos 8. V menos 2V dá menos V igual a 2 menos 8, que é menos 6.
Se menos V é igual a menos 6, então a gente vai trocar o sinal de todo mundo, logo V igual a 6. Portanto, esse poliedro ele vai possuir 6 vértices. No entanto, não é isso que a questão está pedindo. Além da quantidade de vértices, a questão pergunta a quantidade de arestas. Mas é só nós lembrarmos que a quantidade de arestas é o dobro da quantidade de vértices. Como os vértices são 6, então vai ficar 2 vezes 6, que dá 12. Portanto, temos um poliedro com 6 vértices e 12 arestas. A quinta questão. Dado o poliedro convexo, determine a quantidade de... No item A, nós queremos saber a quantidade de vértices, sabendo que ele possui 10 faces e 20 arestas. Mesmo caso das últimas questões, né? Aplica a relação de Euler, vértice mais face igual a aresta mais 2. Os vértices eu quero saber, as faces são 10, as arestas são 20, mais 2. Fazendo letra de um lado, número do outro, então os vértices são 20 mais 2 menos 10, 20 mais 2 dá 22, 22 menos 10 dá 12. Portanto, então, nós temos no item A um poliedro com 12 vértices. O item B, nós queremos saber a quantidade de arestas, sabendo que esse poliedro possui 6 vértices e 5 faces. Então, do mesmo jeito, pega a relação de Euler, vértice mais face igual a aresta mais 2, e vamos substituindo. No lugar dos vértices eu coloco 6, no lugar das faces eu coloco 5, igual a aresta mais 2. O que eu faço então aqui? Faço letra de um lado, número do outro, jogo o 2 para o outro lado subtraindo, então as arestas são 6 mais 5 menos 2. 6 mais 5 dá 11, 11 menos 2 dá 9. Daí nós temos um poliedro que possui 9 arestas. O item C, ele pede a quantidade de faces, sabendo que esse poliedro possui 8 vértices e 13 arestas. De novo, pela relação de Euler, vértice mais face igual a aresta mais 2. No lugar dos vértices eu coloco 8, mais as faces que eu quero saber, é igual, no lugar das arestas coloco 13, mais 2. Fazendo letra de um lado, número do outro, então as faces são 13 mais 2 menos 8, 13 mais 2 dá 15, 15 menos 8 dá 7. Por isso, então, nós temos aí um poliedro que possui 7 faces. Questão 6. A superfície de um modelo clássico de bola de futebol é constituída de 20 hexágonos e 12 pentágonos regulares. Sua estrutura segue o modelo de um poliedro chamado icosaedro truncado, e a pressão interna do ar deixa a sua forma arredondada. Bem, quantos vértices possui um poliedro cuja superfície é composta pelos mesmos polígonos que formam a superfície de uma bola de futebol? Vamos lembrar que a superfície de uma bola de futebol ela é constituída de 20 hexágonos e 12 pentágonos, ambos regulares. Aí eu quero saber quantos vértices esse polígono possui. Gente, o que eu posso imaginar inicialmente? Como são 20 hexágonos e 12 pentágonos, somando eu obtenho um total de 32 faces. Além disso, tem como a gente determinar a quantidade de arestas. Como? Vamos lá. A quantidade de arestas vai ser igual a... São 20 hexágonos. Cada hexágono tem 6 arestas. Então você pega 20 vezes 6. Mais... São 12 pentágonos. Cada pentágono tem 5 arestas, então 12 vezes 5. Tudo isso dividido para 2, porque nós sabemos que cada aresta divide 2 faces. Então ela é contada 2 vezes. Vamos então resolver. 20 vezes 6 dá 120, mais 12 vezes 5 dá 60, dividido para 2. 120 mais 60 dá 180, dividido para 2 dá 90. Então nós temos 90 arestas numa bola de futebol e nós temos ainda 32 faces. Só que a questão pergunta a quantidade de vértices. Daí eu vou então para a relação de Euler, vértice mais face igual a aresta mais 2. Então repete o V, mais as faces são 32, iguais às arestas 90 mais 2. Jogo o 32 para o outro lado subtraindo, então os vértices são 90 mais 2 menos 32. 90 mais 2 dá 92, 92 menos 32 dá 60. Desse modo, então, nós temos que o poliedro que forma uma bola de futebol
ele possui 60 vértices. A questão 7 da Universidade Estadual de Londrina. Todo poliedro convexo satisfaz o teorema de Euler, cuja expressão é vértice mais face menos aresta igual a 2, onde o V, F e A representam, respectivamente, a quantidade de vértices, faces e arestas do poliedro. Então é correto afirmar que o item A diz que todo poliedro que satisfaz o teorema de Euler é regular. Esse item A ele é mentiroso. Por que ele é mentiroso? Não precisa o poliedro ser regular para que ele satisfaça o teorema de Euler. Na verdade, ele tem que ser convexo e alguns côncavos também. O item B diz que todo poliedro que satisfaz o teorema de Euler é de Platão. Também isso aí não é verdade, porque ser de Platão é a mesma coisa que dizer que ele é formado por polígonos regulares. Então seria a mesma coisa de dizer o item A, que eu já disse que não é verdadeiro. O item C, todo poliedro que satisfaz o teorema de Euler é convexo. Bem, existem alguns poliedros não convexos que satisfazem o teorema de Euler. Por isso, o item C não é verdadeiro, porque ele diz que todos os que satisfazem são convexos. Isso não é verdade, porque existem alguns côncavos que também satisfazem. O item D, todo poliedro regular satisfaz o teorema de Euler. Gente, isso é verdadeiro, por quê? Porque nós sabemos que todo poliedro regular é um poliedro de Platão. E todo poliedro de Platão, ele é, antes de tudo, um poliedro convexo. Por isso, o item D é o item verdadeiro. E, por fim, o item E, todo poliedro que satisfaz o teorema de Euler é regular. Isso não é verdade. Todo poliedro convexo satisfaz o teorema de Euler, mas não é obrigado a ser regular. Portanto, então, nós sabemos que o item correto é o item D. Com isso, eu finalizo essa videoaula, onde nós trabalhamos o conceito de poliedros, trabalhamos ainda poliedros platônicos, bem como a relação de Euler.